Hoje é terça-feira e tem quadro Doutor Responde. Está com a gente aqui no Balanço Geral o doutor Felipe Koleski, que é médico cirurgião. Doutor, obrigado pela sua participação primeiramente. Boa tarde. O nosso assunto vai ser cirurgia bariátrica, obesidade, gordofobia. Eu quero começar perguntando o Boa seguinte... tarde, Rodrigo. Boa tarde, ouvintes do Balanço Geral da NDTV. Obrigado É um mais uma prazer estar vez. aqui com vocês. Prazer é todo nosso. Quero começar te perguntando sobre o porquê, né, que as pessoas acabam recorrendo tanto à cirurgia bariátrica. Eu sei que o senhor é um dos defensores que, em últimos casos, deve ser feita a cirurgia. Então, o que a gente pode começar falando aí para os nossos telespectadores, hein, doutor Felipe? A primeira coisa que eu gostaria de falar para vocês é o seguinte, que as pessoas têm que ter em consideração que a obesidade não é um defeito e ser magro não é uma qualidade. A obesidade é uma doença crônica, multifatorial e incurável. A gente pode dizer que 52% da população brasileira está acima do peso. Em torno de 20% eles já são considerados obesos graves. E em torno de 13% já tem IMC acima de 35. Nós estamos vivendo uma verdadeira pandemia relacionada com a obesidade. Agora a gente se acostumou a ouvir a questão pandemia relacionada ao novo corona, mas há muitos anos aí a gente já vem vivendo uma situação de pandemia relacionada com a obesidade. E o ano passado, pela primeira vez na história do mundo, existe um número maior de pessoas obesas do que pessoas desnutridas. Então, imagina só, antigamente a gente via as pessoas passando fome e hoje tem mais pessoas obesas do que passando fome. A obesidade é uma doença que leva a muitos outros problemas de saúde, como pressão alta, diabetes, colesterol, problemas de articulação, tornozelo, joelho, coluna, apneia do sono, gordura no fígado. E a pessoa tem que ter a ideia que a obesidade ela precisa ser tratada. Tá? E o tratamento deve ser feito de uma forma correta, buscando o endocrinologista, o nutrólogo, o clínico e, em última opção, o cirurgião bariátrico. Para quem que está indicada a cirurgia bariátrica? As indicações são bem claras, Rodrigo. A cirurgia bariátrica ela não pode ser banalizada. A cirurgia bariátrica ela está indicada para aqueles pacientes entre 18 e 65 anos de idade. Aqueles pacientes que têm uma obesidade estabelecida há pelo menos 5 anos. Aqueles pacientes que fizeram tratamento clínico sem sucesso nos últimos 2 anos. E que têm o índice de massa corporal, que é uma forma que define a massa corporal da pessoa, que a gente pode conseguir isso em qualquer buscador aí da internet, e você coloca o peso dividido pela altura ao quadrado e você vai calcular teu IMC. Então, aqueles pacientes que têm o IMC acima de 35, associado a comorbidades. O que são comorbidades? As doenças agravadas pela obesidade que eu citei anteriormente. As mais comuns, pressão alta, diabetes, apneia do sono, gordura no fígado, problemas de articulação do joelho, tornozelo e coluna. Então, pacientes acima de 35 com essas comorbidades, uma delas é suficiente, tem indicação de cirurgia. Ou pacientes com IMC acima de 40, mesmo que sem comorbidades. Então, essas são as indicações claras de cirurgia. Fugindo a isso, a gente está fazendo uma coisa que não é a medicina baseada em evidências. Tem duas perguntas aqui para o doutor Felipe. A primeira é o que seria a chamada gordofobia, doutor, para explicar um pouquinho isso para o nosso telespectador, e os riscos de uma cirurgia bariátrica, porque tem muita gente que está entrando na obesidade, está ficando gorda, está ficando gordo, né, está tendo problemas de saúde e acha que a cirurgia bariátrica vai resolver, mas há uma série de riscos, né, ao fazer essa cirurgia também. Então, queria que o senhor respondesse essas duas questões, doutor, por favor. Bom, primeiro vamos falar sobre a gordofobia. São muito boas essas perguntas, quem formulou elas estão de parabéns. A gordofobia é um termo utilizado para denigrir aquelas pessoas que estão acima do peso ou obesas. É como se fosse um tipo de preconceito que é colocado como se essa pessoa fosse inferior. Ninguém é obeso porque quer, ninguém escolhe ser obeso. A pessoa é obesa por uma série de fatores que eu já falei anteriormente. Então, muitas vezes, essa pessoa que está acima do peso ou obesa, ela sofre desses preconceitos em relação ao trabalho, por não ter os uniformes adequados, ao entrar no ônibus por dificuldade por passar na catraca ou mesmo no assento,
ou mesmo moças jovens que escutam e dizem assim, eu até namoraria contigo, mas se você não fosse obesa. Então, a gente tem que combater esse tipo de preconceito, assim como a gente tem que combater qualquer tipo de preconceito. A pessoa não pode ter sua imagem denigrida pelo fato de ser obesa ou estar acima do peso. E a outra questão? Em relação à segunda pergunta, como toda cirurgia envolve risco. Quando a gente começou a fazer cirurgia aqui em Blumenau, o risco de uma cirurgia bariátrica, infelizmente o paciente ia a óbito numa cirurgia bariátrica, era de 3%. Com o desenvolvimento da medicina, da tecnologia, esse risco caiu muito. Hoje o risco de uma cirurgia bariátrica é praticamente igual a uma cirurgia de vesícula, de uma hérnia de hiato. É de 0,3%. Então, o que significa isso? Que de cada 1.000 pacientes operados, 3 podem vir a falecer. Quais são as complicações que podem ocorrer decorrente da cirurgia bariátrica? As complicações inerentes a qualquer cirurgia, como sangramento, trombose, os pacientes vão receber medicações específicas para reduzir esse risco. E o que mais preocupa a gente na cirurgia bariátrica, o que mais leva medo tanto ao médico quanto ao paciente, é uma coisa chamada deiscência ou fístula. Toda cirurgia bariátrica ela é feita com a utilização de grampeadores, que a gente chama de staplers, que são pequenos grampinhos de titânio, que são biocompatíveis, não enferrujam, eles não causam rejeição, mas na cicatrização desses grampinhos pode afrouxar e pode ter vazar líquido de dentro do estômago para dentro do abdômen ou de dentro do intestino para dentro do abdômen. O risco disso acontecer é 0,6% a 0,8%. E a natureza dá sinais que isso pode acontecer mesmo antes disso acontecer. Quais são esses sinais? As cirurgias bariátricas hoje, elas são feitas por via minimamente invasiva, por videolaparoscopia. É uma cirurgia que não causa muita dor. Quando o paciente vai para casa, ele tem que melhorar da dor com analgésicos simples, como paracetamol, dipirona. Se o paciente tem dor que não melhora com a medicação, se ele tem a frequência cardíaca maior que 110, se ele tem a temperatura maior que 37,8, significa que alguma coisa não está dentro do normal. Então, ele precisa entrar em contato com a equipe cirúrgica para ser avaliado, para não deixar com que a fístula se instale, ou seja, o líquido vaze para dentro do abdômen, porque daí o tratamento é mais complexo. Com certeza. Olha, a gente podia ficar um bom tempo aqui conversando com o Dr. Felipe, porque o papo é muito bom. Até, quem sabe, numa próxima, doutor, o senhor volta aqui no Balanço Geral, porque o Dr. Felipe é especialista em cirurgia bariátrica aqui de Blumenau, já fez mais de 3.000 cirurgias, é isso, né, doutor? A nossa equipe está atuando há mais de 20 anos e nós fizemos 3.687 cirurgias nesses últimos 20 anos aí. Já está convidado para estar com a gente em uma próxima aqui no quadro Doutor Responde. Uma boa terça-feira para o senhor, Dr. Felipe Koleski, até a próxima. Um abraço a todos vocês, foi um prazer participar e uma boa tarde para todos os espectadores.